Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, ações. Não compre antes de assistir esse vídeo. Nós vamos mostrar aqui duas formas de você calcular o preço justo, o preço teto de uma ação. Nós vamos usar o exemplo aqui da ação do Itaúsa, da ITSA4. Então, aprenda então como que se calcule o preço teto, ou seja, o preço máximo que eu posso pagar em uma ação. Bem interessante. Vamos usar dois métodos aqui, o método Benjamin Graham e o método Décio-Bazin. Cada um tem uma função, esses dois métodos. Vamos entender como é que funciona. Bom, então, o primeiro método então para calcular o preço justo, né, o preço teto de uma ação, vai ser o método então do Benjamin Graham. Benjamin Graham, então, o foco dele é em valorização da cotação da ação, ou seja, comprar por valor mais barato e vender por valor mais caro. Benjamin Graham, ele foi escritor desse livro aqui, um best-seller muito importante na área de investimentos até hoje, O Investidor Inteligente. As premissas básicas, então, do Graham seria o quê? Comprar ações baratas, ações descontadas. Ter uma margem de segurança, ou seja, comprar com preço menor do que o seu valor real, para você ter uma margem de segurança para o crescimento dessa ação, fazer uma análise fundamentalista, analisar balanços, lucros, dívidas da empresa, evitar especulação, pois no longo prazo os preços tendem a refletir o valor real que a ação vale. Então tem que evitar comprar e vender, comprar e vender. Não, calma. Compra longo prazo e você vai ver que tende sempre a ter um reflexo do valor real. Por isso, você tem que saber qual é esse valor real. É isso que ele calcula aqui. Investir com disciplina e paciência, então, não seguir a manada, não tentar prever movimentos de curto prazo. Visão de médio e longo prazo na compra de ação. Então, essas são as premissas básicas, então, do Benjamin Graham. O foco dele sempre é em valorização na cotação da ação. Como é que funciona, então, esse cálculo do Benjamin Graham para determinar o preço justo de uma ação? Então, o foco dele, como já falamos aqui, valorização. Comprar barato e vender caro. Comprar barato e vender um preço maior, para ter um lucro. Então, o valor intrínseco, que seria o preço justo dessa ação, ou o preço teto dessa ação, é igual ao quê? Raiz quadrada de 22,5 vezes LPA vezes VPA. Pessoal, vou deixar aqui em cima nos cards, eu gravei um vídeo sobre o Banco do Brasil, que eu explico certinho o que é esta equação, o que é esse 22,5 aqui. Nós vamos aqui fazer algo um pouco mais rápido, tá? Então, nos cards aqui em cima, acesse um vídeo sobre o Banco do Brasil para calcular também o valor teto lá. Então, vocês vão ter mais esse exemplo lá, tá? Vamos continuar aqui. Então, o LPA é o lucro por ação, o VPA é o valor patrimonial por ação. Esses dados de LPA e VPA eu encontro no Investidor 10. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que eles estão lá no Investidor 10, na plataforma, né? Então, eu calculo depois uma margem de segurança, que seria o quê? O valor intrínseco que eu calculei aqui em cima, menos a cotação atual, dividido pela cotação atual, vezes 100 para ter isso aí em percentual. Então, MS seria a margem de segurança, ela tem que ser sempre positiva e quanto maior, melhor. Quanto maior a margem de segurança, maior o meu potencial de valorização. Se ela der negativa, quer dizer que o preço já está caro, não pode comprar mais. Tá? Por isso que você tem que ficar atento a essas questões aqui. Por isso que é importante, antes de comprar uma ação, pelo menos fazer esse cálculozinho aqui do Benjamin Graham. Nós já vamos apresentar agora na sequência também o cálculo do Décio-Bazin. O foco lá já é outro daí. Vamos lá agora. Agora vamos usar então o método do Décio-Bazin para calcular o preço justo de uma ação. Porém, o método do Bazin, o foco dele não é em valorização da cotação da ação, e sim em dividendos. A gente sabe que tem empresas que pagam dividendos uma vez por ano apenas, é diferente de fundos imobiliários que pagam todo mês, né? As empresas pagam uma vez por ano, outras 2 vezes, outras 3 vezes, outras 4 vezes, outras 8 vezes, como o caso do Banco do Brasil, né? Outras pagam todo mês, como o Banco Itaú, por exemplo. Então, como é que funciona então? Quais são as premissas dele? Ele diz o seguinte: focar em ações que pagam bons dividendos. Ele fala o seguinte: no mínimo 6% ao ano. Se a ação não paga 6% ao ano, ele não investe. Começa por aqui. Particularmente hoje, 6% para mim é pouco. Mas tem ação que tem possibilidade de crescimento, você pode calcular lá pelo Benjamin Graham, e além do crescimento, ela também pode pagar bons dividendos. 6% mais uma valorização lá de 30%, 40%, por exemplo, no Benjamin Graham, é interessante também, né? Mas ele aqui só foca nos
dividendos. Evitar empresas com dívidas excessivas. Então, ele olha a dívida da empresa também, né? Para saber se ele pode comprar ou não. Investir em negócios previsíveis e estáveis. Então, empresas já consolidadas, né? Que geralmente são essas empresas que pagam os maiores dividendos. Vamos lá, então. Como é que o Décio Bazin faz o cálculo do preço justo para uma ação? Ou preço teto? Lembrando que o preço teto não é o preço máximo que ela pode chegar. É o quanto que eu posso pagar. O dele aqui, no caso, é focando em dividendos. Então, ele faz o seguinte, o preço teto da ação é igual ao quê? A média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, dividido por 6%, que é aquilo que ele pretende ganhar de dividendos. Se você acha que 6% é pouco, você pode colocar 8% aqui, 10%, 12%, enfim. E depois ele calcula da mesma forma também a margem de segurança. Então, a margem de segurança passa a ser o quê? O preço teto, que é o PT aqui, né? Menos a cotação atual da ação, dividido pela cotação atual, vezes 100 para ter em percentual. Então, esta é a equação, então, do Décio Bazin, para saber se a ação está cara ou barata, para poder receber esses dividendos aqui, baseado nos últimos 5 anos. Então, nós vamos, então, fazer um exemplo prático agora com a ação do Itaúsa, que é a ITSA4, para as duas análises, do Graham e do Bazin. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, Graham, foca em valorização. Vamos calcular, então, o valor intrínseco, né, ou o valor justo da ação do Itaúsa, é a ITSA4. Dia 11/2, ela está cotada a R$ 9,72. Esses são os dados que nós vamos estar utilizando. Ok, pessoal, vamos acessar aqui a plataforma do Investidor 10 para conseguir os dados que a gente precisa para poder calcular, então, o preço teto, seja pelo método do Benjamin Graham ou do Décio Bazin. Então, aqui eu já peguei a cotação, R$ 9,72, conforme mostrei lá antes. Já fala algumas informações aqui, né? Que o dividend yield anualizado é 6,96%. Temos aqui a cotação também, a cotação padrão, aquela que não considera reinvestimento dos dividendos, né? A gente vê aqui que aquela ação estava cotada aqui por volta de 10,50, 10,40, caiu bastante aqui até 8,55, já recuperou um pouco, né? Já está nesse patamar aqui de R$ 9,00 e pouco aqui, né? Chegando hoje já a 9,70. Então, o que eu preciso de informação? A gente pode descer aqui. Lembra lá que no Benjamin Graham nós precisamos do quê? Do VPA e LPA. Tá aqui, ó. VPA, valor patrimonial por ação, 7,97. E o LPA, lucro por ação, 1,29. Isso que eu preciso, então, para conseguir achar o preço teto, né? O preço máximo que eu posso pagar na ação, então, do TSA4, que é da Itaúsa, né? Agora, para o método do Décio Bazin, eu preciso saber os dividendos pagos nos últimos 5 anos. Então, nós vemos aqui embaixo nos dividendos. Vamos pegar, então, os dividendos pagos aqui. 2024, 67 centavos. 2023, 58 centavos. 2022, 61 centavos. 2021, 39 centavos. 2020, 65 centavos. Então, esses são os dados que nós vamos usar para fazer o quê? Para calcular o dividendo médio pago nos últimos 5 anos. Como é que se faz isso? Soma os 5 aqui e divide por 5, tá? Aí é o seguinte, pessoal, tem gente que nesse período agora, ao invés de fazer a média dos últimos 5 anos, acaba fazendo média dos últimos 3 anos. Por quê? Porque 2020 e 2021 foi pandemia e isso pode, em algumas empresas, isso afetou bastante a distribuição de dividendos. Aqui nem tanto, tá? Mas algumas empresas sim. Então, alguns optam em fazer a média dos últimos 3 anos e outros, né, a média dos últimos 5 anos, que fica algo assim mais pé no chão, né? Mais conservador. Então, nós vamos fazer aqui conforme manda, né, a regra aqui do Décio Bazin, dos últimos 5 anos. Vamos lá, então. Pessoal, em primeiro lugar, Graham, foca em valorização. Vamos calcular, então, o valor intrínseco, né, ou o valor justo da ação do Itaúsa. É a ITSA4. Dia 11/2, ela está cotada a R$ 9,72. Esses são os dados que nós vamos estar utilizando. Já pegamos agora a informação no Investidor 10 sobre os valores que eu preciso de LPA e VPA, onde o LPA 1,29 e o VPA 7,97. Valor intrínseco deu R$ 15,20. Ou seja, o valor intrínseco, valor justo, preço teto. Isso é o que eu calculei então com esta equação aqui do Benjamin Graham. Agora eu vou achar a margem de segurança. Nesse caso aqui, a margem de segurança seria o quê? O valor intrínseco menos a cotação atual, que é 972. Então, 15,20 menos 972, dividido por 972,
Isso aqui dá 56,37%. Resumindo, pessoal, o que esse número quer dizer? Que nessa cotação atual de 9,72, o valor justo que era para estar sendo negociado agora, nesse momento da Itaúsa, é R$ 15,20. Ou seja, nós temos um potencial de valorização de 56,37%. Excelente, né? Então, olhando pelo Graham, eu poderia comprar essa ação com uma margem de segurança aqui de 56%. Ou seja, ela pode chegar, não quer dizer que vai, né? Ela pode chegar a R$ 15,20. Olha só, uma excelente valorização, né? De 56,37%. Beleza? Então, essa é a primeira análise que você tem que fazer numa ação para saber se ela está cara ou barata. Então, para essa situação de valorização, ela está barata. Eu posso negociar ela pode chegar a 15,20. Excelente. Agora, vamos fazer a análise do Décio Bazin. Foco aqui é dividendos. E segundo ele quer pelo menos 6% de dividendo todos os anos dessa ação. Como eu falei, você pode optar em colocar 8%, 10%, é só mudar na equação aqui, né? Então, a média de dividendos, você pega todos os dividendos dos últimos 5 anos, divide por 5 para ter a média de dividendos. Já mostrei onde pega lá no Investidor 10. Vamos agora, então. Depois calcula a margem de segurança, da mesma forma que é o PT, que é o preço teto, menos a cotação atual, divide pela cotação atual, vezes 100 para ter em percentual. Então, eu fiz já uma planilhazinha. Vou deixar aqui embaixo também, pessoal. Quem tiver interesse em ter essa planilha aqui, que eu fiz no Excel, solicite para mim aqui nos comentários que eu envio para vocês para poder calcular também o preço teto, utilizando, então, esta equação aqui do Décio Bazin. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Temos aqui a ação, ITSA4, a data, cotação atual, 972. No Investidor 10, os dividendos pagos em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Calculamos a média, que deu 58 centavos. E fizemos aqui os cálculos, então, para 6%, que é o que ele preconiza aqui nos seus estudos. Mas fiz também para 8%, 10%, 12%. Quem quiser, eu só invisto em um foco em dividendos se é para ganhar 10%. Aí você pode jogar na equação, em vez de 6%, 10%. Resumindo, para todas as situações aqui, de 6% até 12%, deu tudo negativo, ou seja, não tenho mais segurança. Então, a ação ITSA4 do Itaúsa, para quem visa ganhar dividendos com ela, ela não está barata, não é interessante. Ela paga pouco dividendo. O foco da Itaúsa, da holding Itaúsa, que ela tem, se não me engano, 60% do Banco Itaú, mas tem outras empresas também, o foco dela é crescimento. Então, toda a parte de lucro que ela tem, ela não distribui para os cotistas, ela distribui pouco. Então, o que acontece? Ela paga pouco dividendo. Pagando pouco dividendo, quem tem foco em dividendo, a ação do Itaúsa não é interessante. Mas, para quem tem foco em valorização, ela traz uma margem interessante aqui de segurança. Ok? Então, deu para ver aqui, então, né? Fazendo essas continhas aqui, média de dividendos seria o quê? 0,58 dividido por 6% vai dar 9,67. Já dá 0,5% abaixo do que ele está valendo hoje. Né? Então, não está trazendo margem de segurança. O restante aqui fica pior ainda, né? Então, ó, menos 25%, menos 40% fica negativo. Negativo, então, não tem como investir com foco em dividendos em Itaúsa. Isso que essa equação está falando para nós aqui. Ok, gente? Então, resumindo, Itaúsa e ITSA4 tem possibilidades de valorização, pode chegar a R$ 15,20 pelo valor justo dela, ou seja, um potencial de 56%. E com relação a dividendo, ela não consegue pagar nem 6% de dividendo ao ano, na média dos últimos 5 anos. Como eu falei, né? Se quiserem fazer uma média dos últimos 3 anos só, para tirar esse efeito aqui da pandemia, que reduziu bastante, pode mudar um pouquinho, mas assim, é uma margem de segurança bastante estreita aqui, né? De qualquer forma. Então, espero ter ajudado. Então, 2 métodos aqui de saber se uma ação está cara ou se está barata, se pode entregar dividendos, se pode trazer valorização, método do Graham e do Bazin, ok? Pessoal, lembrando aqui, estamos em busca dos 500 inscritos no nosso canal. Peço que vocês aí se inscrevam, curta, comente, compartilha. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Lembrando aqui, pessoal, que nada aqui é recomendação de investimento. Nosso foco aqui é estudos para que cada um possa tomar a sua melhor decisão possível nos seus investimentos. Muito obrigado.